Nós temos a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, falando em línguas estranhas. Isso que é um escândalo. Porque colocaram um ministro no STF. Ah, mas ele é pastor. Ah, mas ele é da direita. Que votou, inclusive, em pautas contrárias, até mesmo à questão cristã, ou que defende a direita. Ah, mas colocou o terrivelmente evangélico. Isso que é escândalo. Unir a língua estranha com política. Que edificação tem isso? Quando eu falei na sala de aula, eu falei num contexto de ignorância, iniciante na fé, e estava fazendo uma oração para curar o problema, para eliminar o problema. Agora, no caso da Michele Bolsonaro, que é da igreja do Silas Malafaia, no qual casou ela com Bolsonaro casando pela terceira vez. Ela, crente de mais de 10 anos, me parece. Falar em línguas estranhas, fosse para a cura de algum ente familiar, se fosse uma oração para ela, se fosse algo para ela, para não. Porque o terrivelmente evangélico foi para o STF, quem nomeou ele foi o Bolsonaro. Isso é uma heresia. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, porque parece uma mentira, mas hoje em dia é tudo gravado, é tudo mostrado. Michele Bolsonaro pula, fala em línguas após a aprovação de André Mendonça do STF. Agora a língua estranha virou política? Moeda de troca? Isso é uma blasfêmia. E outra só prova que dom não salva. Falar em língua, todo mundo fala. Poder puderam comparecer em Brasília, inclusive o senador Irajá. Portanto, ele declara encerrada a votação. Isso tem a ver com o reteté. Também é neopentecostal. A tela de branco aí. Nada contra. Mas isso não é momento propício para falar. Glória a Deus! Glória a Deus! Uhul! Tu me canta lá, Maia aí. Canta lá, Maia. Deus, o seu Deus de promessa, Senhor! Glória a Deus! Mas vem cá, Deus é do profeta, mas quem elegeu, quem colocou o André Mendonça para ser ministro do STF foi Bolsonaro, meu. Algo misterioso que Deus aconteceu. Ele aprovou lá porque ele sabia alguma coisa de direito e tal, e foi aprovado na sabatina. Nada transcendente, nada sobrenatural que exigisse uma língua estranha, uma oração. Agora, essa língua estranha não serviu, por exemplo, para tirar o povão que está preso por conta da idiotice desses falsos profetas, que muitos deles mandaram e também foram presos para fazer protesto nos QGs por aí. O Deus que fala de profecia, segundo eles, com línguas estranhas, com revelações, não revelou isso. É lamentável, né? Isso é excesso. Extremismo. Aleluia. Aleluia. Aí tá ele ali felizinho, nós desejando ele, aleluia, glória. Maravilha, hein? Deus Bolsonaro elegeu ele ao STF, ou foi no STF. Meu Deus, obrigado, meu Deus, que coisa. Aí você pega o que o terrivelmente evangélico, eu tenho que falar disso aqui, porque é brincadeira, a gente estuda isso e fica até assim, estarrecido. André Mendonça, indicado para a vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que defenderá o direito do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Maravilha! Claro que ele foi nomeado a um cargo político jurídico. Ele tem que decidir de acordo com a lei do país, que permite o casamento homoafetivo. Mas não é a igreja evangélica que prega contra o casamento homoafetivo? Estranho isso, né? E ela fala em língua estranha para um camarada que é favorável ao casamento homoafetivo. Ela mesmo que anda com um maquiador que é gay declarado, batizado e que não abandona. Ou Augusto Fernandes. Você vê que tem umas loucuras no meio gospel, na verdade. Aquilo que eu disse na live de ontem, você começar a raciocinar, você vira ateu.
no estalar de dedos, no piscar de olhos. Que Deus translocado louco é esse que essa gente prega? Não tem lógica, né? E cada um diz uma coisa. Olha só, mas essa do mundo gospel, se fosse cursos bíblicos, tudo bem. Mas é só o detalhe, a especialização do sujeito. Cursos de línguas estranhas. E fazer você aprender todos os idiomas das línguas estranhas. É pra rir ou pra chorar? Tá aí, no folder, pastor prometendo que vai ensinar a todos a como falar em línguas e revelar os mistérios das línguas e os idiomas da língua. Assim como tem professor de inglês, espanhol, português e outros idiomas, tem agora aquele que se especializou na área da língua de estranhas, da glossolalia. Não sabemos se ele fez letras com especialização em glossolalia ou simplesmente ele é um autodidata ou um professor dos céus para ensinar a falar. Como já disse certa feita, esses são aqueles casos de que, em vez da pessoa deixar o espírito usar, eles querem usar o espírito. Onde já se viu escola para ensinar a falar em língua estranha como se fosse o dom aprendido ou vendido, como se fosse o dom manipulado. E depois vai lá os crentão atacar o Arnaldo Taveira, que é aquele personagem do Arnaldo, que tem um canal, faz sátira com as línguas estranhas exatamente por conta desses falsários, por conta que já existia na época que ele começou a falar sobre isso, esses que vendiam esses cursos. Vamos ficar incomodados com eles. Tem que ficar incomodado com esse sujeito aí, ganhando dinheiro com uma farsa, com a mentira e querendo vender o dom de Deus, mentindo em nome de Deus. É lamentável. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, no inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.